Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós daremos continuidade à nossa série de exposições no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Só para lembrar a você, nós estamos na segunda parte da carta, comentamos já aqui algumas vezes, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo traz uma parte mais doutrinária, mais teórica, apresentando a doutrina da salvação e como esta salvação se opera na vida do homem e também nas relações uns com os outros. Lembre-se que Paulo recebe o título, de apóstolo dos gentios, porque é ele quem mais vai lutar em prol daqueles que faziam parte do povo de Deus, mas não necessariamente do povo judeu. Então Paulo vai começar a falar também, aqui na carta aos Efésios, sobre unidade. Unidade talvez seja um dos temas principais dessa carta aos Efésios. E é assim que também se inicia o capítulo 4, quando Paulo vai falar da importância desta unidade, dizendo, por exemplo, aí dos versos 4 a 6, um texto bem conhecido da carta, quando diz: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados em uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e age por meio de todos, Então, Paulo aqui está relembrando aos crentes agora, aos cristãos, ao povo de Deus, como eles devem viver uns para com os outros. Então, a unidade é um tema central nessa carta. Paulo vai mostrar como todos nós devemos estar unidos numa só fé, num só batismo, num só Senhor. Mesmo sendo uma igreja, ali no primeiro século, composta por várias nacionalidades, composta por várias culturas, composta por várias formações familiares diferentes. E isso era algo muito difícil de um modo geral para o judeu aceitar isso, num tempo onde ele estava muito acostumado a terem os mesmos costumes, as mesmas festas, o mesmo cardápio, as mesmas formas de se vestir, os sacrifícios. Mas agora a igreja passa a ter essa configuração diferente. Aliás, ela passa a ser igreja, que até então não era, não nessa configuração. Então, depois de falar sobre essa unidade, sobre o quanto devemos entender que somos um só corpo e somos um só, Paulo agora vem para falar sobre diversidade. Paulo agora vem para mostrar como, apesar de sermos um só, podemos ser diversos, sobretudo no que se refere aos dons, e é assim que começa justamente o capítulo 4, quando o Senhor Jesus, por meio de Paulo, vai mostrar como ele age através de cada um, segundo a proporção. Está aí no verso 7, por exemplo, ele começa dizendo: a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E Paulo está falando aqui de modo como ele chama pessoas diferentemente através dos dons e talentos que ele mesmo concede. E esse é o bloco que nós iremos ler, dando continuidade à última exposição que vimos, que foi aí do verso 1 até o verso 10. E nós iremos ler então agora do verso 11 até o verso 16. Efésios capítulo 4, o texto será do verso 11 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo,
a quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação desse mesmo em amor. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Deus. Palavra essa dada aos nossos irmãos ali em Éfeso, guardada e preservada pelo Senhor para nós. Deus, ajude-nos a compreendê-la neste momento. Traga a nossa mente cativa ao Senhor, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender os mistérios do Senhor aqui revelados. Ó Deus, para que por meio da exposição da Tua palavra possamos crescer em Cristo, que é o cabeça, para que não sejamos, Deus, como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina e artimanha dos homens, pela astúcia que muitos caem no erro, mas Deus, que possamos seguir a verdade em amor e crescer pela graça do Senhor. Nós rogamos que o Senhor faça isso nesta hora. Fale, Deus, ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu coração por meio do Teu texto, da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, para o mundo, para os sociólogos, para os antropólogos, para os cientistas sociais, nós somos fruto de uma construção cultural. O cristianismo é fruto de uma herança judaico-cristã que chega até o nosso país, diante de uma necessidade que todo ser humano tem de estar ligado ao sobrenatural, ao transcendente. E em parte eles até estão certos, há um pouco de graça comum nessa visão. O que eles não sabem é que nessa busca, que acontece inclusive em todas as religiões, em todas as seitas, em todos os falsos deuses, essa é uma busca que é fruto de uma necessidade posta no coração do homem pelo próprio Deus, que é o que Calvino vai chamar da semente da religião, semi-religiones. E o que eles não sabem é que, diante de tantos falsos deuses, diante de tantas religiões, existe uma que é verdadeira e que é correta, e é a única. É o povo de Deus, é o povo da Bíblia, é o povo da palavra. É o povo que segue o Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. É o povo que segue a Cristo. Então, nós não somos uma construção social. Aquilo que aconteceu em nossas vidas não é simplesmente uma mera herança cultural dos nossos pais. Sim, nós recebemos algo dos nossos pais. A bênção da herança do Evangelho, a aliança que se estende por nós. É por isso que você deve se alegrar se você é a segunda, terceira, quarta geração de cristãos na sua família. Isso é prova de como o Senhor tem mantido essa fidelidade e tem preservado de geração em geração aqueles que são seus. Para nós, irmãos, essa igreja é a igreja que é estabelecida pelo próprio Cristo, desenvolvida por Ele e cuidada por Ele mesmo. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo a ver porque quando o Senhor Jesus se revela ao apóstolo Paulo, chamando-o para o apostolado, o qual posteriormente é inspirado pelo Espírito Santo para escrever uma carta aos Efésios, esse bloco aqui que nós lemos especificamente mostra justamente esse cuidado do Senhor para com a sua igreja. Quando Ele estabelece, concede dons e capacidades para que nós cuidemos uns dos outros, para que nós ensinemos uns aos outros. Deus decidiu usar pessoas para abençoar pessoas. Ele decidiu chamar e usar pessoas para estabelecer a sua igreja através dessas mesmas pessoas. Ele decidiu levantar homens para cuidar deste rebanho que é dele, que pertence a ele. Nessa noite nós veremos, através desse texto, que Cristo edifica a sua igreja para a maturidade. Cristo edifica a sua igreja para a maturidade. O contexto aqui, como disse aos irmãos, se aplica neste no qual Paulo, depois de falar sobre a importância
de estarmos juntos, de vivermos unidos, de entendermos que somos um só corpo, um só edifício, uma só igreja, um só rebanho, é possível que hajam diferentes chamados dentro deste rebanho, com base nas diversas características que existem entre nós. Paulo vai mostrar então aqui através desse texto a beleza da diversidade dentro da unidade do corpo de Cristo. A diversidade especificamente através dos dons que ele concede a cada um. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem nessa noite, que está aí no verso 11. Cristo concede ministros à sua igreja. Diz o texto, no verso 11, acompanhe comigo. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, Deus decidiu que essa igreja, composta por pessoas, também seria liderada e governada por pessoas. Sempre foi assim. Desde o Antigo Testamento, quando ele começa a se revelar, ele se revela a homens. Ele entrega a sua lei a homens. Ele fala por meio de homens. Dentro do povo, ele levanta homens. E aqui, apesar de não ser esse o nosso foco, toda vez que eu falar em levantar homens, no que se refere à liderança do seu povo, à condução do seu povo, e alguém como instrumento para falar ao povo, saiba que eu estou falando homem macho, sexo masculino, porque assim sempre o foi, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então ele levantou homens, varões, para cuidar do seu povo. Ele fez isso através dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos levitas, dos profetas, dos apóstolos, dos presbíteros. Então, aqui especificamente Paulo está mostrando isso à igreja, como Cristo age por meio da igreja, levantando homens para atribuições específicas, para chamados específicos, para ministérios específicos. Então diz o texto que é Ele mesmo quem concede. Isso é algo que nós já precisaríamos ter em mente aqui, porque o chamado para o apostolado, para a profecia, para o evangelismo, para o pastoreio e para agir como um mestre, como um professor, não é algo que parte do próprio coração. Pode até partir do próprio coração, como uma resposta ao chamado de Deus. Nós vemos, irmãos, o que vemos nos nossos dias, a triste realidade da liderança cristã, porque muitos têm se chamado ao ministério. Muitos têm sido chamados por homens ao ministério e não pelo Senhor. Porque é o Senhor quem concede o dom a cada um, é o que diz o texto, acompanha comigo. Ele concedeu uns para apóstolos. Eu sei que você sabe, mas é sempre bom enfatizar que os apóstolos aqui é uma referência específica àqueles que foram enviados diretamente por Cristo como testemunhas da ressurreição, como testemunhas da sua vida e da sua morte, que tiveram um encontro pessoal, literal com ele. É por isso que Paulo é considerado também um apóstolo, porque ele também teve esse encontro real e verdadeiro com Cristo, com a função de testemunhar acerca da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo. É por isso que neste sentido, pelo menos até poucas décadas, havia um entendimento comum na cristandade de que o período apostólico se encerrou com o último que foi chamado, que foi o apóstolo Paulo. Que o período apostólico se encerrou quando o último apóstolo morreu. Porque, biblicamente falando, o apostolado tem uma relação direta com aquele que é diretamente chamado por Cristo, que conviveu com Cristo, que caminhou com Ele. É por isso que, inclusive, irmãos, ali no primeiro século, alguns vão duvidar do apostolado de Paulo. Tamanha era a rigorosidade. Vocês se lembram das muitas vezes que Paulo está lá defendendo o seu apostolado? É porque existem cristãos, existem homens naquele período ali, que já estavam colocando à prova até o apostolado do Paulo. Diferente dos nossos dias, quando basta você andar na rua que você esbarra com um apóstolo por aí, ou pior, uma apóstola. Não, Deus chama apóstolos, que lá no grego quer dizer enviados, diretamente através do ministério de Cristo. E só houveram aqueles 12, sendo Paulo chamado fora do tempo.
não é? 12 contando, né, já o traidor que sai e o outro que entra para substituí-lo. Então, num certo sentido abrangente, todos nós somos apóstolos. No sentido abrangente da palavra, todos nós somos apóstolos, porque todos nós somos enviados por Cristo para testemunharmos acerca da sua ressurreição, inclusive nos dias de hoje. Então, sempre que alguém disser que é apóstolo, você diz: eu também sou, e meu filho é crente também é, e minha mãe também foi apóstola. Não é nesse sentido, todos nós somos, porque todos nós somos chamados, mas enquanto ministério, enquanto ofício, enquanto dom, apenas os 12. E lá cessou esse ministério apostólico. O mesmo vale para os profetas, irmãos, que é o próximo dom que aparece aí, né? Uns foram chamados para apóstolos, concedeu o dom apóstolo, e outros para profetas. Profetas lá no grego, né, que é quase uma transliteração, né, que é profetes, significa ser o porta-voz de Deus. Isso é um negócio muito sério, irmãos. É alguém que fala em nome do Senhor. É como um embaixador. É alguém que se coloca num período específico no qual Deus concede este ofício a alguns para falarem em nome do Senhor. E essas profecias aconteciam por meio de sonhos, de visões que esses profetas tinham. E geralmente, vejam só como os profetas da atualidade contrastam com, quando a gente olha para o ofício do profeta no Antigo Testamento. A profecia dada no Antigo Testamento, dificilmente e raramente era para uma pessoa só. Diferente da maioria, como acontece hoje, né? Olha, eles têm uma profecia para você aqui, né? A profecia geralmente era o modo como Deus falava por meio do profeta para toda a igreja, para todo o povo. E geralmente trazendo instrução, juízo, alerta para a igreja. Você não vê nenhuma profecia no Antigo Testamento como as que acontecem hoje, como as que supostamente acontecem hoje, né? Com promessas vazias, com coisas maravilhosas demais de se ouvir, né? As profecias eram a boca de Deus falando com o povo, num período em que a Bíblia, o cânon, ainda estava aberto e sendo formada, e o povo não tinha acesso livre e fácil como temos hoje a palavra de Deus. Então Deus falava de fato por meio dos profetas. Isso também sempre foi algo muito pacífico, viu, irmãos? Ali no primeiro século já havia um entendimento entre os apóstolos, entre os pais da igreja, de que esta profecia, ou este dom de profecia, vinha sendo extinto pelo próprio Deus, que o próprio Deus já não estava falando mais tão rotineiramente como falava outrora por meio de profecias. Então, uma falácia muito grande quando se levantam contra nós, enquanto reformados ou igreja reformada, dizer que não cremos nos dons. Não é que nós não cremos no dom de profecia, é que nós olhamos para a Escritura, para a história da igreja e vemos que o próprio Deus decidiu não se revelar mais dessa forma. Decidiu se revelar por meio das Escrituras. O que Paulo está fazendo aqui não é uma profecia. Paulo não foi um profeta. O que Paulo está fazendo aqui é ser instrumento do Senhor para compor uma palavra, um texto, um livro, uma carta que seria instrução de Deus, inspirada pelo Senhor, e é o modo como Deus fala hoje, por meio do apostolado de Paulo, por meio do pastoreio de Paulo e por meio do mestre que Paulo foi. Logo, se ser profeta é ser o porta-voz de Deus, todos nós também somos profetas. Todo pastor é um profeta. Todo mundo que abre a palavra de Deus e com fidelidade prega essa palavra, ele é um porta-voz de Deus. Ele é um profeta do Senhor. Se perguntaram assim: você crê em profecia? Você diz: creio. Toda vez que o pastor abre a Bíblia e prega, a profecia está sendo pregada, está sendo propagada. É essa profecia que nós cremos. As profecias vazias, de promessas vazias e tolas, de gente que supostamente teve uma revelação, uma visão ou um sonho, quando muitas vezes tais profecias inclusive contrastam com a própria revelação da Escritura. Não, nós ficamos com a palavra.
ficamos com a Escritura. Ela é a nossa profecia. Ela é a boca de Deus para nós. E os seus profetas são aqueles que pregam essa palavra, que anunciam essa palavra, que proclamam essa palavra como porta-vozes de Deus. Mas o texto também fala dos evangelistas. Os evangelistas têm uma palavra, o evangelista aqui tem uma ligação direta, né, com a própria palavra evangelho, né, que são aqueles que proclamam as boas novas. Inclusive como era Filipe, o diácono, chamado fora do seu tempo ali, né, para pregar o evangelho. É alguém que se destaca ali na carta aos Efésios, né, lá no capítulo 21, verso 8, o texto vai mostrar como Filipe é um destes chamados a pregar o evangelho e a levar, fazer essa obra missionária. O evangelista era uma espécie de missionário itinerante, né, que de cidade em cidade dedicava a sua vida a pregar o evangelho, a ministrar a palavra, não necessariamente pastoreando um rebanho, cuidando de uma comunidade específica, né, mas era alguém que tinha como dom e como chamado o evangelismo, como dom e chamado do Senhor, a proclamação do reino do evangelho do Senhor. Lembrando que todos nós somos capacitados a isso faz parte da grande comissão. Mas a ideia é que o evangelista, ele recebe uma qualificação a mais, ele recebe esse dom do próprio Deus de fazer isso de forma mais intensa, intencional e rotineira, né? Mas o texto então também vai falar, por fim, dos pastores e dos mestres. O pastor aqui, que aparece lá no grego com a palavra poimen, é aquele que é o líder da igreja local, né, que cuida desse rebanho e que alimenta as ovelhas com a palavra do Senhor, protegendo inclusive essa ovelha ou esse rebanho das heresias e guiando-os espiritualmente, né? É a figura de fato lá do Antigo Testamento, da cultura judaica, do pastor que cuida de um rebanho, cuidando não apenas alimentando, mas protegendo em todo o tempo. Aqui aparece também isso como um dom dado pelo Senhor àqueles que são chamados ao pastoreio. E por fim, Paulo encerra essa lista aqui com aqueles que são chamados, que são responsáveis pelo ensino e pela doutrina dos apóstolos, são chamados mestres, não é? São os chamados mestres. A ideia, inclusive, é que todo pastor, ele também é um mestre, né? Ele precisa ser conhecedor das Escrituras para ensinar a igreja, para conduzir a igreja nos caminhos do Senhor e também cuidar para que o rebanho seja bem alimentado. Portanto, irmãos, esse primeiro verso aqui, 11, nos mostra como Cristo é aquele que concede ministros à sua igreja. Esse bloco de dons aqui, nós vemos, aponta especificamente para aqueles que são chamados para cuidar do rebanho do Senhor, alimentando, ensinando, conduzindo e mostrando a verdade do Senhor por meio da palavra. É alguém que de fato se dedica mais, que dedica a vida a isso, se empenha a isso, para conhecer essa palavra e ensinar essa palavra. Cristo, e não os homens, é quem concede líderes à igreja. É Ele quem chama, é Ele quem levanta. Por isso, quando de fato se tratar, né, de homens levantados por Deus, instrumentos do Senhor, nós devemos de fato ouvi-los, porque eles de fato são instrumentos do Senhor, são boca de Deus, são profetas de Deus, são apóstolos dos nossos dias, são mestres dos nossos dias, são pastores para conduzir o rebanho do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro, porque nós veremos mais à frente, no verso 14, que isso também serve de alerta para nós. Mas o verso 12, Paulo continua dizendo que isso tem um propósito, tem um objetivo pelo qual Deus levanta estes homens. Num tempo, irmãos, onde pastores se tornaram superstars, num tempo onde pregadores se tornaram artistas, não poucos, inclusive, cobrando cachês e ofertas gigantescas, num tempo onde líderes religiosos e espirituais ocupam uma posição de destaque que não deveriam, o Senhor Jesus
por meio de Paulo, lembra o propósito e o objetivo pelo qual o Senhor nos chamou. O Senhor chama aqueles que são levantados para pregar o Evangelho e anunciar a mensagem do Senhor. Diz ele no verso 12, acompanhe comigo, que tudo isso serve, ele chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. O Senhor chama e levanta homens aqui para treinar, aperfeiçoar e ajustar, capacitar o corpo de Cristo. Profetas, pastores, mestres recebem o papel então de equipar a igreja a servir. Equipar a igreja a servir, a cumprir o chamado do Senhor. A igreja cresce quando todos os crentes então são treinados para servir. Quando todos nós somos treinados e capacitados a servir, a nos alimentarmos, ao ponto de agora termos também capacidade de alimentarmos a outros, a igreja está cumprindo o seu papel. E é esse o propósito, o chamado, a importância maior pela qual Deus levanta homens. É por isso que eu e você precisamos compreender que você não é apenas um espectador da igreja, você não é apenas um espectador aqui, você é um membro chamado para servir também através dos dons e talentos que Deus tem concedido a você. E Deus, eu comentei isso aqui na introdução do capítulo 4, que Cristo concede dons à sua igreja, a toda a igreja. Se você faz parte da igreja de Cristo, certamente Ele lhe concedeu os dons, Ele lhe concede dons, Ele quer lhe conceder dons, para que você trabalhe, para que você se envolva nesta obra. Você não é um mero espectador, um assistente, mas você faz parte deste serviço. Ele chama uns para liderar este rebanho, mas há muito que se fazer neste rebanho, há muito que se trabalhar nesta igreja, neste edifício, e não dá para depender apenas daqueles que estão à frente, pastoreando, cuidando. Não, nós cremos, pregamos e anunciamos de fato esse chamado universal do Senhor, quando Ele concede dons para que todos sirvamos a Ele juntos nesse corpo, apesar dos diferentes dons, das diferentes características, nos mais diversos lugares. E tudo isso também serve para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço do Senhor e edificação do corpo. É por isso que todo pastor, todo líder, todo homem chamado a cuidar de um departamento, de um rebanho, de um ministério, precisa ter esse entendimento que nós estamos aqui para servir. Nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servirmos, visando a edificação do corpo de Cristo e o crescimento da igreja do Senhor. Em segundo lugar, Cristo equipa os santos para o serviço. Em terceiro lugar, o verso 13, Paulo traz para nós a mensagem de que é Cristo quem conduz a igreja à unidade e à maturidade. Se por um lado, ele diz no verso 12 que ele concede à igreja mestres, pastores, líderes para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo, ele continua dizendo no verso 13 que isso acontece para que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Perceba como isso, irmão. Se ele chama pastores e mestres, que são aqueles responsáveis pelo ensino, pela pregação da palavra, qual é a base para a unidade da fé? É essa mesma palavra. Paulo está dizendo aqui que só conseguiremos chegar a essa unidade da fé, veja comigo o verso 13, a continuação, a esse pleno conhecimento da verdade, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, por meio da palavra, por meio das Escrituras, a qual deve ser pregada por fidelidade por esses líderes, a qual deveria ser pregada com fidelidade por esses líderes. Sabe, irmãos, Deus certamente exercerá justiça e juízo sobre as dezenas de homens
que diante de um público, diante de pessoas, com a Escritura nas mãos, tem a oportunidade de pregar a palavra, de pregar o Evangelho com fidelidade e não o fazem. E não o fazem. Não dá para isentar a responsabilidade da nossa liderança enquanto igreja evangélica brasileira, de seus líderes, ao olhar para a igreja imatura e raquítica que nós temos. Você se orgulha de ser evangélico? Você se orgulha de dizer que é evangélico nesse país, dizer que é crente? A gente que diz que é evangélico, diz que é crente, né? Principalmente nós, fazendo parte de uma igreja histórica, né? A gente vai logo fazendo a ressalva, né? Se a gente tiver oportunidade, a gente diz logo: eu sou crente, mas olha, deixa eu deixar claro aqui, viu? Tem nada a ver com aquelas igrejas lá, não. É assim ou não é? Eu faço parte de uma igreja séria, histórica, tradicional, não é? Porque tem sido motivo de vergonha dizer que é evangélico nesse país. Ah, mas eu preciso dizer aos irmãos que a minha situação é pior que a de vocês, viu? Porque se dizer que é evangélico nesse país está complicado, imagine dizer que é pastor. Você sabe que tem empresas, quando vai fazer um cadastro lá, né, pergunta a profissão, né? Você sabe que tem empresas que não liberam crediário para pastores? Você sabe que tem empresas que não fecham grandes contratos com igrejas? Igreja é pessoa jurídica, mas não fez contrato com igreja. Isso deve acontecer por causa do bom testemunho que a gente tem dado, né? Não, não é, irmãos. Se não temos vivido essa unidade da fé, se não temos chegado a este pleno conhecimento do Filho de Deus, se não temos chegado a essa perfeita varonilidade, e a perfeita varonilidade aqui, né, a ideia de homens íntegros, retos diante do Senhor, se não temos chegado à medida da estrutura da plenitude de Cristo, não tem como não culpar em primeiro lugar e responsabilizar em primeiro lugar os pastores e mestres da nossa geração, ou aqueles que são chamados para o pastorado, para serem mestres, para serem profetas, para serem evangelistas e que não têm cumprido o seu papel pregando o evangelho da verdade. Cristo nos chama e nos conduz, portanto, porém, a essa unidade e maturidade por meio de homens fiéis, que se dedicam e que prezam em permanecerem fiéis à Escritura e à Palavra em dias tão difíceis. É por isso, irmãos, que uma das aplicações que nós devemos ter e ver e pensar nos nossos dias é o seguinte: valorize os poucos pastores que nós temos nesse país, que se atrevem em continuar pregando a palavra e somente a palavra. Valorize, louve a Deus e ore, sustente em oração os poucos homens das igrejas evangélicas desse país que se mantêm fiel à palavra, pregando a verdade, independente das consequências. Esses dias eu fui pregar, acho que foi na 8ª igreja, e chegou uma irmãzinha lá que disse: pastor, olha, eu tenho um caderninho que eu oro pelos pastores, tem 32 nomes no meu caderno. Eu disse: pois tem 33 agora, põe o meu aí também. Põe meu nome aí, ora por mim. Não é fácil, irmãos. É muito tentador pregar, falar, crer, adotar e seguir o caminho que tem enchido igrejas. Você acha que não? É muito tentador. É muito tentador olhar muitas vezes para o crescimento nosso enquanto denominação, muitas vezes tímido. Eu não estou dizendo que não tenhamos responsabilidades e reflexões que precisamos fazer acerca disso, mas em parte, irmãos, em parte, a comparação da nossa denominação, da nossa igreja com outras, ela é descabida, e ela é irreal, ela é anacrônica, ela é equivocada. Você já viu aqueles memes assim, né? Aquelas figurinhas que tem na internet, né? A foto de uma fila entrando numa igreja, aí assim, aqui prega-se a verdade, né? Aí uma fila gigantesca na outra igreja, aqui prega promessas, sonhos, visões, etc, né?
Que o Senhor nos conceda, irmãos, a graça de ouvirmos o Evangelho, de permanecermos firmes neste Evangelho, para que cheguemos a essa unidade da fé, do conhecimento, da perfeita varonilidade, da medida da estatura do Senhor. Martin Lloyd Jones, escrevendo um comentário sobre a carta aos Efésios, diz que a maturidade cristã é o propósito essencial de Cristo para a igreja. Ele quer que cresçamos, irmãos. Ele quer que cresçamos na graça e no conhecimento dele mesmo. Não podemos ser essa igreja que passa ano e entra ano, décadas e entram mais décadas e continuamos tomando leite, porque não temos maturidade suficiente de termos alimento mais sólido. Como crescermos nessa solidez? O alimento é só a palavra. Só a palavra alimenta. Aliás, tem sido esse justamente o motivo pelo qual nós temos dezenas de denominações de igrejas inchadas, porque tem se alimentado de vento, de nada, do que não alimenta. Precisamos de alimento sólido para que possamos crescer na unidade do Senhor. Em primeiro lugar, Cristo concede ministros à igreja. Em segundo lugar, Cristo equipa os santos para o serviço. Em terceiro lugar, nós vimos aqui com base no verso 13 que Cristo é aquele que conduz a igreja à maturidade. E em quarto lugar, no verso 14, Paulo vai nos mostrar que Cristo é aquele que protege a igreja contra a instabilidade e o erro. Perceba que numa ideia bem lógica, Paulo está dizendo então que é Ele mesmo quem cuida da igreja, concedendo pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos, para que essa igreja esteja unida, firme e crescente, mas também com outro propósito, com outro objetivo, para trazer estabilidade a essa igreja, para trazer firmeza a essa igreja. Quando surge o falso evangelho, irmãos? O falso evangelho surge junto com o verdadeiro evangelho. Quando surgem os falsos profetas? Junto com os verdadeiros profetas. Quando surgem os falsos apóstolos? Ali, juntinho com os verdadeiros apóstolos. Ou você acha que é de hoje, é que esse negócio de gente se levantando dizendo que é apóstolo? Lá no primeiro século já tinha. Como permanecer firme então? Diante de tantos enganos. Porque o enganador, ele vem disfarçado, ele vem travestido. O lobo não chega uivando no meio da igreja, anunciando: olha, vim caçar, vim comer ovelhas. Ele chega disfarçado, e muito bem disfarçado, viu? O joio parece muito com o trigo. Você já fez exercício lá na internet? Botar assim, ó, joio e trigo. Eu e você, leigos, a gente não consegue diferenciar o joio do trigo, se não for um agricultor experiente. Na outra ilustração, uma pescaria, lembra dessa ilustração, dessa parábola? Numa grande rede que se puxa. Eu vi essa cena esses dias, eu estava lá no acampamento e vi essa cena esses dias. Os pescadores com aquela rede gigante, e eles puxam, e você vê a cena deles tirando peixes e jogando fora da rede. São os que não prestam, são os que eles não querem. Assim é a igreja. Assim é a igreja visível. Mas o Senhor traz o alerta, dizendo que Ele levanta homens, concede dons, capacita a igreja, para que ela não seja como meninos, verso 14, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Eu sinceramente não consegui entender a mente de um crente que é tão politicamente correto que dói os ouvidinhos dele sempre que o erro é apontado, sempre que o herege é denunciado, sempre que a inverdade pregada é denunciada e vem à tona. É uma gente que eu não sei, talvez compreenda que os falsos profetas não estão aí, a igreja é só formada por gente crente, só tem gente boa no nosso meio, todos falam a verdade e todo mundo está certo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê uma realidade no qual Jesus alerta que nós sejamos firmes e alcancemos a maturidade, não de um menino, não de uma criança. A ideia aqui de meninos aponta para a ideia de alguém que é imaturo.
espiritualmente vulnerável. Sabe aquela fase da criança que ela acredita em tudo que você disser? É aquela fase que inclusive a pedagogia, né? Nesse sentido até certa, porque isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral da criança, né? É aquela fase que a criança não consegue, ela não sabe bem diferenciar o que é verdade do que é ironia, não é? Então se você falar para uma criança, olha rapaz, nem que a vaca tussa, isso vai acontecer. Ela realmente vai achar que a vaca pode tossir, ou que pode chover canivete do céu, não é? Então o que você disser para ela, ela vai acreditar. Irmãos, a gente vive numa geração assim. Basta que o indivíduo fale bem, tenha uma boa retórica, uma boa oratória, e se ele se vestir bem, for elegante, tiver uma voz firme, abrir uma Bíblia e um microfone na mão, eis todos os requisitos que são suficientes para que muitos crentes ouçam, acreditem e creiam naquilo que ele está falando. Não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Não faça isso com ninguém. Nem comigo, viu? Não acredito no que eu digo, não. Vá conferir na Escritura. Confira sempre na palavra. Acredite e creia pelo conhecimento que você já tem da sua Bíblia. Pelo conhecimento que você já tem na sua maturidade cristã. Muitos irmãos são como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por ventos de doutrinas. É muito interessante essa expressão, né? A ideia de ventos de doutrina é alguém que é levado por qualquer ensino que apareça aí. Qualquer pessoa que passe ensinando qualquer coisa que seja, ele acredita e ele crê. A imagem aqui é de alguém que está num barco, sem direção. Você já viu essa cena em filme? Alguém está num barco, não tem velas, não tem motor, não tem remos, não tem leme. Ele é levado pelo quê? Pelo vento. Onde o vento soprar e a maré levar, ele vai. Sabe o que é o nosso leme? Sabe o que é a nossa bússola? Sabe o que é o nosso motor, o nosso mastro? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Lembre-se, eu não disse que são os nossos líderes, não são os pastores, não são os profetas. É a palavra do Senhor. Se esse pastor, se esse mestre estiver com a palavra, estiver na palavra, nós estamos com ele e permanecemos com ele, porque Deus sempre levantou guias para nós. Então esse também é o propósito pelo qual Deus levanta pessoas, para que nós não sejamos levados então pelos ventos da doutrina, pela artimanha dos homens e astúcia dos que induzem ao erro. Irmãos, não se enganem, não se enganem. Os homens que agem com artimanha e induzem as pessoas aos erros estão por aí nas igrejas evangélicas. Paulo está falando a crentes, a cristãos. Olha, tem gente por aí que vai tentar enganar vocês e vão tentar levá-los. Como permanecer firme? Como permanecer fiel? Como permanecer inabalável diante desta maturidade? A resposta está aí no verso 15. Seguindo a verdade em amor. Isso é o ponto 5 aqui do nosso sermão. Cristo faz a igreja crescer na verdade e no amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça da sua igreja, não aqueles que ele chamou para liderar e governar essa igreja. Ele é o cabeça da igreja. As pessoas são conduzidas não nas palavras daquele que fala. Aquele que fala é apenas um instrumento do Senhor para falar. Esses dias lá no mestrado alguém usou uma ilustração muito boa, né? Quando você abre a tela do seu computador, né? Ou quando você liga a sua TV, né? Não é a TV em si, né? Não é a tela do computador em si que está produzindo aquele conteúdo, né? Ali é apenas uma tela, é apenas um instrumento pelo qual você recebe algo que está além daquilo ali, né? Assim é o mensageiro, irmãos. É por isso que é muito estranho, né?
princípios gerais para você ficar com os dois pés atrás diante de um pregador que você ouve. E é bom dizer esse alerta, porque em parte eu até gostaria, principalmente com alguns, que você só me ouvisse. Só ouvisse o pastor da sua igreja. Eu queria muito isso, dizer isso com alguns, porque nem todos têm maturidade de escolher, irmão, sabe? Dentro dessa vasta opção, esse vasto cardápio que nós temos hoje. Às vezes a gente ouve alguns irmãos dizendo: rapaz, eu gosto muito de ouvir o pastor pregador fulano e tal. E a gente diz: misericórdia, Jesus. Se o meu misericórdia for muito grande, eu vou dizer: não ouça não. Não ouça. É que tem uns que, mais ou menos. Então eu sei que você não ouve só o pastor Leni Erison. Eu sei que você ouve outros pastores. Talvez você tenha 1, 2, 3, 4 preferidos aí, né? Gente que você ouve. Mas um dos critérios bons para você seguir e saber se deve continuar ouvindo esse cara aí ou não é o quanto ele fala dele. Se ele não falar quase nada dele, não fala nunca dele, já tem um ponto positivo aí. Mas não basta não falar dele. Ele precisa falar muito de alguém, de um outro homem que não é ele mesmo, que é Cristo. Ele precisa pregar essa verdade, ele precisa anunciar essa verdade. Ele precisa ser um proclamador desta verdade. É isso que Paulo está alertando aqui aos ouvintes, porque Paulo também sabia que era muito provável que a igreja de Éfeso não ouvisse somente ele, não ouvisse somente Timóteo, que vai ser um outro pastor dessa igreja. Mas tenha cuidado, tenha esse equilíbrio. Siga aqueles que pregam e que falam a verdade. Cresçam nesta verdade, naqueles que anunciam e proclamam esta verdade. E onde está a verdade, irmãos? Na palavra do Senhor. É nesta profecia que nós cremos. Você crê em profecia? Creio. De Gênesis a Apocalipse, creio em tudo que está lá. Você crê em revelação? Creio também. É só abrir a Bíblia que ali é uma revelação. Todo versículo bíblico é uma revelação. Todo capítulo é uma revelação. Todo livro da Bíblia é uma revelação. Eu creio nisso aqui. Além disso, fora disso, tenha os 3 pés atrás. Não creia, seja cético. Eu costumo dizer o seguinte, que toda a minha fé, eu brinco às vezes dizendo que se eu não fosse cristão, eu acho que eu ia ser um ateu miserável. Porque toda a minha fé, ela foi depositada aqui, irmãos, na Escritura. Eu não tenho dom nenhum, nem capacidade alguma para crer, por exemplo, em teorias da conspiração. Sabe, esse negócio de teoria da conspiração? Rapaz, fora da Escritura, eu só creio naquilo que eu vejo. Porque toda a minha fé, sabe, acabou, ela foi depositada na Escritura. O que eu tinha de crença no sobrenatural, naquilo que eu não conseguia explicar, está aqui, irmãos. É por isso que não é falta de fé não ter um certo ceticismo para determinadas profecias, revelações e coisas que a gente vê no mundo evangélico hoje. Compare com a Escritura, olhe para a Escritura, compare com a verdade. Não sou eu que estou dizendo isso não, irmãos, está aí na sua Bíblia, é Paulo, palavra inspirada do Senhor, dizendo: cresçamos, sigamos a verdade em amor. E é isso que vai dar crescimento. Sigamos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é Cristo, o cabeça. Precisamos buscar essa verdade, irmãos. E não apenas isso, também pregar essa verdade, anunciar esta verdade. Eu sei que esta é uma dura palavra, irmãos, para os nossos dias. Mas eu concordo com o nosso irmão Calvino, que comentando esse texto também disse que a verdade sem amor é crueldade. É por isso que Paulo diz que a gente tem que falar essa verdade em amor. Contudo, o amor sem a verdade é engano. A verdade sem amor é crueldade, e o amor sem verdade é engano. É esse o tempo que nós vivemos hoje. As pessoas, o mundo evangélico quer falar de um amor, de uma misericórdia e de uma graça, sem falar do juízo, da verdade e da justiça de Deus. Não podemos apenas enfatizar o juízo, a justiça e a punição de Deus também. Afinal de contas, seguimos o evangelho, que é o evangelho da graça e da misericórdia. Mas vamos pregar essa verdade por completo. E essa verdade, por isso Paulo vai falar aqui, desta verdade em amor. Permaneçamos seguindo esta verdade, mas é uma verdade acompanhada deste amor. Este amor e esta verdade que andam juntos, que caminham juntos. E talvez nisso, irmãos, sirva o alerta para nós que temos zelo pela palavra.
e zelo pela verdade. Então permita-me fazê-lo. Porque se por um lado existem aqueles que, em detrimento da verdade e numa elevação de uma linguagem e de um discurso do amor, fazem vista grossa para os erros, para os equívocos, para os falsos profetas, para os hereges, é a turma do deixa disso, né? Por outro lado, também erram aqueles que, em detrimento de falar a verdade, magoam, machucam, agem com uma rigorosidade exacerbada, com um juízo desprovido de misericórdia e de graça do Senhor. Sim, nós queremos falar a verdade, mas não é como se diz por aí pelos corredores, falar a verdade doa em quem doer. Não, nosso objetivo não é ferir, irmãos. O nosso objetivo não é machucar. O nosso objetivo não pode ser incomodar. Às vezes, permitam-me dar mais uma vez o exemplo na internet, às vezes eu vejo gente falando a verdade e o conteúdo é até verdadeiro, mas gente que parece que tem como objetivo incomodar, causar, polemizar. Não, irmãos, não é esse o objetivo. Nós iremos causar incômodo? Certamente nós iremos incomodar, mas não deve ser esse o nosso objetivo. Nós iremos causar e gerar ódio no coração das pessoas? Eu não tenho dúvida disso. Iremos, mas não deve ser esse o nosso objetivo. E a gente precisa ter esse cuidado no nosso coração, avaliando o tempo todo as motivações do nosso coração quando falamos a verdade. E termos cuidado para fazermos isso com o amor, com a misericórdia, com a graça que Cristo sempre o fez. Que Cristo sempre o fez. A gente tem um exemplo, irmãos, de Cristo elevando o tom um pouco mais e agindo de forma mais rigorosa e rígida. Que é quando ele adentra o templo, né? Expulsa os cambistas e derruba as barracas e age de modo mais firme. Você já parou para pensar que é o único episódio que é narrado na Escritura? O único. Enquanto muitos outros que Cristo poderia agir exatamente desse mesmo jeito, ele não deixou de falar a verdade, de anunciar a mensagem, mas fazendo isso em amor. Sigamos a verdade, irmãos, mas sigamos a verdade em amor. E com isso iremos experimentar esse crescimento que vem do próprio Cristo, que é o cabeça. Em quinto lugar, o Senhor nos mostra como Cristo faz a igreja crescer, na verdade, mas também no amor. Em sexto e último lugar, no verso 16, esse texto nos mostra como Cristo é aquele que edifica a sua igreja através da cooperação de cada membro. Diz ele no verso 16, de modo que todo o corpo, lembre-se que ele falou dos dons, né, que concede a cada um, e de como por meio dos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ele conduz essa igreja por meio do evangelho, como um edifício, tendo Cristo como cabeça. E agora ele diz que todo o corpo bem ajustado, verso 16, acompanha comigo, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Percebe? Ele está falando de unidade, mas ele fala de como cada parte se une com um propósito, com um objetivo. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, e isso em amor. Mais uma vez, Paulo conclui aqui, dizendo que tudo isso deve ser feito em amor. Esse texto, irmãos, nos conduz a ver Cristo como o cabeça da igreja. E todos nós fazemos parte deste corpo, que mesmo com chamados diferentes, uns são chamados para presbíteros, outros para diáconos, outros como evangelistas, outros como auxiliadoras, outros como músicos, outros como aqueles que tocam, que cantam, que lideram, que cuidam. Diante dos muitos dons os quais o Senhor chamou e distribuiu para a sua igreja, tudo isso se une em um só objetivo, em um só corpo, em uma só fé, em um só Senhor. E tudo isso deve cooperar para a edificação nossa mesmo, para que nós mesmos sejamos abençoados uns pelos outros e edificados pelo próprio Senhor. Você então é parte vital nesse corpo. Sua ausência ou omissão enfraquece a igreja, entristece o Senhor.
Nós precisamos de você. Se você de fato faz parte desse corpo de Cristo, que tem Ele como cabeça, nós precisamos de você e precisamos uns dos outros. Somos fundamentais uns para com os outros. Assim como nós precisamos de cada parte do nosso corpo, e cada parte do nosso corpo, apesar de ter sua característica, conversa com todo o corpo, assim é a igreja de Cristo, assim é o corpo do Senhor. Precisamos estar juntos, unidos. Esse texto nos mostra, irmãos, em primeiro lugar, como nós devemos então valorizar os ministros que Cristo deu a nós. O quanto devemos interceder por eles, orar para que eles permaneçam firmes, permaneçam fiéis ao Senhor e à sua palavra. Portanto, ore para que o Senhor fortaleça aqueles que vêm aqui e ministram a palavra. Lembrando a você que isso entendemos por meio da revelação, a continuidade da revelação, sobretudo em Atos dos Apóstolos, que esses ministros da palavra, eles são não apenas os pastores, mas também os presbíteros, né? Não apenas os presbíteros docentes, aqueles que exercem a docência por excelência, mas também aqueles que regem a igreja, que governam a igreja. Ore para que estes preguem a palavra, permaneçam fiéis à palavra. Mas também, não apenas isso, assuma o seu lugar no serviço ao Senhor. Lembre-se que de modo abrangente o Senhor chamou a cada um de nós para sermos apóstolos, para sermos evangelistas, para sermos pastores. É esse o sentido quando a palavra diz, por exemplo, que devemos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros. Portanto, no sentido abrangente dessa palavra, esse texto não se aplica apenas aos homens, mas se aplica às mulheres, às crianças, aos jovens, a todos nós que fazemos parte desse corpo de Cristo. Todos somos chamados para edificar o corpo de Cristo, diante do chamado e do dom que Ele concedeu a cada um de nós. Esse texto fala sobre a importância de buscarmos a maturidade espiritual. Se nós tivéssemos aqui, irmãos, um medidor de maturidade espiritual, em que estágio você se encontraria? Será que você seria qualificado como um menino ainda, na fé? Como uma criança? Como um adolescente na fé? Precisamos, irmãos, amadurecer. Como vem esse amadurecimento, pastor? Não tenho dúvida alguma que a forma principal pelo qual o Senhor faz com que amadureçamos na fé é por meio do conhecimento dele mesmo e de quem nós somos. Onde isso está revelado? Na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, que se revela a nós de modo sobrenatural, abrindo os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para compreendermos. Por isso, diante dessa maturidade espiritual que nós podemos e devemos alcançar, precisamos também permanecer firmes na verdade e em amor. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Tenha muito cuidado quando aparecer alguém dentro da igreja evangélica, um pastor, e abra a Bíblia, ensina algo que você nunca viu. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com as novas doutrinas que surgem, com as novas interpretações que surgem. Não há nada de novo, irmãos, debaixo do céu. O que havia de ser revelado já foi revelado. Nós precisamos apenas conhecer aquilo que está posto para o Senhor, para nós, por meio das Escrituras. Permaneça firme. Coopere para o crescimento do corpo de Cristo. Uma igreja madura, irmãos, não é o resultado de estratégias humanas, de artifícios humanos, mas da ação soberana no corpo de Cristo, por meio dos dons e do amadurecimento dessa igreja. Para que essa igreja, para que a primeira igreja presbiteriana de Itabuna seja uma igreja conhecida por ser uma igreja madura, lembre-se que esse amadurecimento só vai acontecer se você buscar isso, se eu buscar isso, se nós buscarmos isso. A maturidade da igreja, irmãos, não vem pelos seus anos de existência. Nós somos uma igreja histórica, somos uma igreja tradicional porque temos 102 anos. Mas a maturidade do corpo de Cristo que congrega aqui depende de nós, enquanto atual geração e atual corpo de Cristo aqui. Depende da sua vida de oração, da sua vida de leitura da palavra, da sua busca e do seu compromisso ao Senhor. Portanto, talvez essa seja uma excelente oportunidade de você baixar sua cabeça, fechar seus olhos
e consagrar a sua vida ao Senhor, pedindo a Ele que tenha misericórdia de você e traga esse amadurecimento que você tanto precisa. Deixe-me dizer a você que talvez sinta-se maduro, que não existe nível de maturidade que você possa dizer: olha, cheguei no meu limite aqui, completei. Esse é um limite que só se completa quando o Senhor te chamar. Há sempre mais do Senhor a se revelar a você. Há sempre mais do Senhor a se mostrar a você. Portanto, ore a Ele, rogando que Ele te capacite a isso, derrame da sua graça e da sua misericórdia para a glória dEle mesmo.